continuidade ao Júlio Verde. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico precoce e prevenção de tireoide, que é uma queridinha da gente aqui. E como convidada, nós temos uma parceira e uma amiga, endócrino, doutora Dinara, que veio conversar com a gente. Até porque nós, da cabeça e pescoço, normalmente as pessoas não sabem nem o que a gente faz direito. Então, os pacientes, quando têm algum problema de tireoide, procuram o endócrino. E ele que é responsável aí por fazer, na maioria das vezes, essa triagem. Não é não, amiga? É isso mesmo. Sempre trabalhando em conjunto para o melhor dos nossos pacientes, né? E como é que funciona essa rotina aí do endócrino? Vocês sempre pedem exame para tireoide? Você espera alguma queixa? O que te chama atenção no consultório, no dia a dia? É muito comum que no consultório existam queixas relacionadas à tireoide, seja porque as queixas são muito amplas, né? A tireoide, ela abarca queixas que podem estar relacionadas a uma série de outras questões, ou porque as pessoas cada vez mais estão tendo conhecimento sobre o que é essa glândulazinha pequena, o que é que ela faz, o que é que ela pode estar envolvida. Então, o acesso também das pessoas à informação tem feito com que existe uma demanda espontânea muito grande. Muitas vezes, como você falou, o paciente chega ao endócrino para pesquisar sobre a tireoide. E a gente também, como é uma das glândulas importantes, assim, queridinhas da gente também, dos endocrinologistas, a gente sempre está de olho nela. Até porque tem uma mistura de queixos muito grande, né? Isso. Assim, às vezes o paciente chega porque não está emagrecendo ou vem com obesidade, e é uma das coisas que a gente precisa investigar, e nesse caminho aí a coisa vai rolando, né? E uma pergunta frequente que eu vou fazer para você, que os pacientes com certeza fazem, é: a minha tireoide é de engordar? A minha tireoide é de emagrecer? Qual é a minha tireoide, doutora É isso Dinara? mesmo. E se eu tenho tireoide, E se inclusive. eu tenho Tem tireoide? Mas que bom, a maioria das pessoas tem, né? Salvo aquelas que passam por vocês e que têm indicação de retirar. Mas então, explico muito que a tireoide ela é responsável por funções que envolvem todo o metabolismo. Então, em todas as fases da nossa vida, desde a infância, então a gente, bebezinho, precisa da tireoide, né, criança, para o desenvolvimento cognitivo, até a puberdade, o desenvolvimento da parte sexual realmente, da gestação, e na vida adulta também. Então, a tireoide regula funções importantes para todo o metabolismo, e quando há uma alteração desse funcionamento, seja para mais, que é o hipertireoidismo, ou para menos, que é o hipotireoidismo, pode haver sintomas, inclusive relacionados ao peso, né? E quando o paciente chega, que você tem algum tipo de suspeita, ou você nota uma nuance no pescoço, ou ele mesmo tem alguma queixa de algum nódulo, ou você examina e nota que tem algum nódulo, que exames de rastreio você acaba pedindo para eles? Então, realmente existem diferentes situações. Existe tanto paciente que a gente visualmente já percebe que tem ali um aumento do volume da tireoide, que a gente chama de bócio, né? Ou alguma assimetria, alguma coisa que chama a atenção. Às vezes é uma queixa do paciente. O paciente, então, às vezes queixa: doutora, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui na minha garganta, tô sentindo quando eu engulo, dá um entalo, ou mesmo sem engolir, eu tô sentindo um desconforto, um aperto. Então, tem essa queixa também de demanda espontânea. Ou essa visualização, e de maneira geral a gente pede exames tanto para ver o funcionamento da tireoide, que são os exames laboratoriais, o TSH, o T4 livre, como a ultrassonografia de tireoide, que eu costumo dizer que são coisas diferentes que se complementam, mas que são coisas diferentes. Em que sentido? A gente faz os exames de sangue para avaliar o funcionamento da tireoide, se está funcionando muito ou pouco, né, que a gente falou, e a gente faz a ultrassonografia para avaliar a estrutura da tireoide. Então, será que essa tireoide tem algum cisto, tem algum nódulo, tem alguma suspeita de câncer de tireoide? Então, são avaliações importantes e complementares nesse momento. E não tem uma relação tão direta, né? Isso. Porque às vezes o paciente chega pra gente, não sei se a gente já recebeu, diz assim: doutora, eu fazia o meu acompanhamento, já faz 10 anos que eu acompanho minha tireoide com endócrino. Meus exames são todos normais. E agora eu tenho um nódulo de tireoide. No exame de sangue não deu nada. Não existe essa relação direta. Isso, Não é exatamente. isso? E uma outra complementando, uma outra pergunta muito frequente é: doutora, eu tenho um nódulo de tireoide, por que eu não tomo medicação? Todo mundo diz que eu deveria tomar medicação. Para desmanchar o nódulo. Para desmanchar o nódulo. E aí que eu Porque a falo, vizinha fala que tem que que tomar tem que tomar, remédio. que não entende por que você acompanha, tem tireoide, Tem tireoide. tem tireoide e não toma nenhuma medicação. Então, eu costumo dizer exatamente isso, essa divisão entre as alterações de funcionamento e as alterações de estrutura. Porque você pode muito bem ter uma tireoide funcionante, normal, que é vista nos exames de sangue,
mas que tem ali um nódulo. E o nódulo é extremamente comum, né? E também brinco muito, eu digo, ó, lá fora, se a gente for fazer um rastreio dos pacientes em quem tem nódulo, a maioria vai ter. Isso. Então, Principalmente mulher, que são exatamente. as pacientes que têm mais queixas, né? E cabe a nós, né, como especialistas endócrino e cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião, avaliar quais nódulos precisam prosseguir a investigação. Então, assim, realmente é muito comum, especialmente entre as mulheres, e a maioria desses nódulos vai ser benigno, mas é preciso ter o olhar de em que situação esse nódulo é um nódulo suspeito e a gente precisa investigar mais profundamente. Perfeito. Na verdade, o que acontece com muita frequência é justo o rastreio pelo endócrino, né? E aí, na maioria das vezes, quando descobre algum nódulo que tem alguma indicação de punção ou de dar segmento cirúrgico, ele encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, a parte do tratamento cirúrgico, de fato, é com a gente. E a importância em relação a esse diagnóstico? Quando puncionar, qual é a hora? Porque os pacientes também chegam muito ansiosos pela punção. Porque a vizinha puncionou, a tia puncionou, todo mundo puncionou, doutor, e eu tenho 10 nódulos na minha tireoide. Porque você pega o ultrassom, que o ultrassonografista tem a paciência de escrever 10 nódulos, um de 0,5, outro de 0,6, outro de 0,7, e aí vem angustiado. Por 2 motivos. Primeiro, que às vezes você não pede a punção porque o nódulo é muito pequeno. E segundo, às vezes você tem um nódulozinho maior, que tem indicação de punção, você pede a punção e ela pergunta, e os outros? Como é que eu vou saber que os outros não são malignos? Ou que os outros são benignos? Como é que você explica? Como é que você faz essa divisão aí para o seu paciente? Eu explico que geralmente, até para tranquilizar o paciente, eu digo, olha, a gente peca pelo excesso. Então, se a gente identifica características suspeitas, seja pelo tamanho, seja por outras características do nódulo, a gente vai puncionar. Então, geralmente a maioria dos pacientes fica bem seguro com essa informação, né? E uma coisa importante que você falou é sobre essa questão da quantidade de nódulos, que aí eu sempre digo, não é a quantidade de nódulos que indica se você vai ter um maior ou menor risco de câncer. Então, muitas vezes elas falam, eu tinha 2 nódulos e agora eu tenho 3 e chega apavorada. Então, não é essa correlação. E sim o quanto que as características daquele nódulo são suspeitas. Perfeito. Elas fazem essa correlação do tô pior, mas não é de fato isso, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a gente vai fazer esse segmento, ver se as características do nódulo mudaram, tanto em tamanho quanto em aspecto, e aí faz com que a gente vá fazendo esse segmento de maneira mais segura. E esse é outro ponto bem importante, porque não só a questão de fazer punção em todos os nódulos, né, que há essa angústia, mas também a questão de fazer punção todos os anos. Então, a gente pega pacientes que fazem punção todos os anos ou que querem fazer punção todos os anos, acreditando que essa é a maneira de rastrear. E assim, graças a Deus, a gente tem uma acurácia muito grande da ultrassonografia, né, de tireoide. É o melhor exame de imagem para a gente avaliar esses nódulos. E isso que Giovana falou. Se a gente identifica que aquele nódulo mudou de características, passou a ter alguma característica suspeita, aumentou de tamanho, há necessidade de uma nova punção, a gente com certeza irá indicar. Mas não há necessidade de rastrear, entre aspas, com punção todos os anos. Até porque uma coisa que eu e a Aninha a gente fala muito é que muitas vezes você às vezes punciona, aquele resultado ele não consegue te dar um resultado de certeza, você nessa angústia acaba optando por um tratamento cirúrgico, apesar de ser uma cirurgia que a gente faz com muita frequência, com muita rotina. Nenhuma cirurgia é um passeio no parque, né? Vai agregar aquele paciente, nem que seja uma cicatriz, um hormônio para o resto da vida, né? A gente tem que tomar cuidado com o nervo da voz. Então, assim, as indicações, elas são muito claras e a gente tem que ter parcimônia nisso também. Lógico, hoje em dia nós temos alguns métodos que a gente procura preservar a glândula, nódulos benignos, por exemplo, a gente pode fazer ablação, existem outras coisas. Mas também não é para sair indicando a torta direita todo o procedimento por aí, né? Exato. E outra coisa também que eles chegam muito angustiados, não sei se para vocês, mas para a gente chega, é em relação a os Bethesdas inconclusivos, né? Porque nem sempre que a gente vai puncionar vai ser igual a um resultado definitivo ou um resultado conclusivo. Muitas vezes a gente punciona e, infelizmente, ou pega pouquinha célula daquele nódulo, ou vem um resultado que é inconclusivo mesmo para o patologista. O patologista não consegue, com aquele material, definir se aquele nódulo é benigno ou se aquele nódulo é maligno. Fala um pouquinho do resultado da punção. Sim.
Quando eu estou diante de um resultado desse, especialmente no Bethesda 1, né, a ausência de células ali de material significativo, a primeira coisa que eu faço é olhar novamente a ultrassonografia para ver se tinha indicação de puncionar. Porque às vezes eu não vou precisar submeter o paciente a uma nova punção se aquela primeira punção não foi bem indicada. Então a primeira coisa que eu faço é isso. Vamos rever aqui as características. Se realmente ao rever as características a gente continua com a suspeita, então a gente tem que realmente realizar a nova punção, respeitando aquele intervalo ali, mas tem que realizar a nova punção. E via de regra os pacientes encaram com certa tranquilidade realizar novamente. E quando a dúvida chega, a gente pede ajuda, né? E discute entre a Isso. gente, né? Isso mesmo. E agora, a gente tem essa situação, que às vezes é aquela história, não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso, então a gente sempre Cada discute. tratamento é individualizado, né? Isso, discute caso a caso. É muito importante que a gente sempre siga a ciência, né? Que a gente sempre acredite na ciência. Nós aqui somos pautadas nisso, nas evidências científicas. E elas nos guiam para a gente tomar melhores decisões, mas sim, a gente precisa individualizar. Cada caso é um caso e uma angústia, às vezes, do paciente é a resposta imediata, a resolução completa. E existem situações na medicina que a gente não tem essa resposta, né, de imediato. Então, a gente tem que saber o que fazer, como conduzir, para ter aquilo ali na mão. Mas, às vezes, a resposta não vem naquele momento e... Rápido, tem que ter um pouquinho de paciência. Exatamente. Às vezes a conduta não é um remédio, às vezes a conduta não é cirurgia, às vezes a conduta é continuar observando, Esperar. fazendo ultrassom, porque faz parte exatamente do diagnóstico precoce, você ficar acompanhando e ver se tem alguma mudança, alguma coisa, né? Excelente. Satisfeitíssima. Então, vamos falar só um pouquinho, sabe do que a gente não conversou? Sobre a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer de tireoide. Afinal, é Julho Verde, é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, o que é que você tem para dizer para os pacientes, assim, da importância de dar diagnóstico precoce, de tratar cedo, de evitar que a gente precise fazer um esvaziamento cervical, que é uma cirurgia um pouco maior do que a tireoide sozinha, essa importância aí do rastreio. Sim. Graças a Deus, o câncer de tireoide é um câncer que tem um diagnóstico, né, assim, um diagnóstico relativamente fácil e que tem uma resolução. Então, é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce, porque quanto mais precoce, mais localizado esse câncer tem chances de estar, e aí menos invasiva vai ser essa cirurgia e menos complicações. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou, mas que realmente entra numa parte mais específica, é que dependendo do grau, do risco desse câncer, pode vir a precisar de iodoterapia ou não. Então, assim, às vezes a gente fazer o diagnóstico precoce, a gente vai dispensar a possibilidade de iodoterapia, por exemplo. Então, sim, é importante que a gente faça o mais precoce possível. De iodoterapia, de cirurgias maiores, mais agressivas, com maiores riscos. E o mais importante, a gente aumenta muito a chance de cura. Sim, né? sim, verdade. A gente fica com chances altíssimas de ficar bom. Perfeito, realmente é o recado principal. Diagnóstico precoce e maior índice de cura. Isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Obrigada a Valeu, vocês pelo convite, pela parceria de sempre. Obrigada pela parceria na vida e aqui nos vídeos. Eu sempre digo que é muito importante a gente trabalhar com quem a gente confia. Então, para deixar até os pacientes mais seguros, eu digo, estou indicando aqui, confiança está em excelentes mãos. E é importante para a gente como médico também. A gente está indicando para os nossos pacientes profissionais super competentes que a gente confia, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de humanização, né? De acompanhamento e de individualização. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Show.